vai girar um pouquinho, porque os Estados Unidos suspenderam esta semana o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina nos casos graves de Covid-19 por não serem eficazes no tratamento da doença. Já aqui no Brasil, ontem o Ministério da Saúde anunciou que vai incluir gestantes e crianças no protocolo de tratamento precoce da Covid-19 com o medicamento. Então, para analisar esse assunto e o combate à pandemia no Brasil, vamos conversar agora com o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Ministro, boa tarde, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Visão CNN. A gente está sempre atualizando essa temática. São 2 novos capítulos da polêmica sobre o uso da cloroquina. Qual é a sua opinião sobre mais uma ampliação do uso do medicamento aqui no Brasil, enquanto os Estados Unidos proibiram o uso? O que isso indica para a gente? Bom, em relação ao Brasil, o que a gente vê é uma situação em relação ao que havia sido definido com a incorporação. A gente, em relação às crianças, argumentos têm sido... Deixa eu melhor botar um microfone. Acho que a entrevista está com sinal de internet um pouquinho ruim, o ministro vai... colocar um fone. Isso, acho que para conseguir falar melhor. Certo. Se a gente tiver algum problema na conexão, a gente vai seguindo, né? E daqui a pouco, assim que o ministro estiver com tudo preparado, a gente volta a falar aí com o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Dá para falar agora com o ministro Nelson Teich? O senhor nos ouve melhor, ministro? Estou te ouvindo bem. Ministro, o senhor pode repetir a sua resposta desde o início, fazendo essa avaliação da ampliação da hidroxicloroquina aqui no Brasil para crianças e gestantes e dessa proibição nos Estados Unidos agora? Em relação ao Brasil, é a continuação do que foi definido em relação ao uso da cloroquina, né? O que provavelmente está trazendo a incorporação da pediatria, porque existem agora uns casos que estão sendo discutidos de uma coisa chamada doença a doença de Kawasaki, que é uma doença inflamatória que acomete as crianças. E em relação à gestante, talvez ligado a histórias passadas, onde gestantes tinham um risco maior em relação à infecção viral. O que acontece é que, nesse momento, a gente não tem algum dado que diga que as gestantes têm um risco maior. Tem, inclusive, no site do Reino Unido, a gente tem um diálogo com as gestantes, onde elas são claramente colocadas como pessoas que estão dentro do risco exatamente igual a outras pessoas da sociedade. Se você tem fatores de risco, você tem que tratar, mas o fato de ser gestante não te coloca como um risco aumentado. E isso é uma coisa que a gente sabe que muda todo dia. Eu tenho sempre falado que você vê as pesquisas todo dia para ver como é que você vai trabalhar. A grande preocupação hoje é que a gente, nos estudos mais recentes, a gente não tem dados que sugiram um benefício clínico da cloroquina, né? Nem da hidroxicloroquina. O que é importante a gente realçar aqui é que a definição, não só da cloroquina, mas dos outros tratamentos que vêm sendo testados, elas dependem dos estudos randomizados. Então, só para a gente entender um pouco o que é um estudo randomizado, é um estudo onde você tenta criar 2 ou mais grupos, você tenta fazer com que eles sejam iguais, vamos usar a palavra igual, e que a única diferença seja o remédio. Porque, por exemplo, se eu pegar um grupo em que a idade média é de 50 anos e outro é de 75, naturalmente eles vão ter evoluções diferentes. Se eu desequilibro os grupos, eu não consigo avaliar exatamente aquilo que eu quero testar, que é o remédio ou algum outro tipo de intervenção. Então, a gente ainda aguarda isso. A gente tem um estudo que foi publicado no começo de abril, que é publicado numa revista importante, que foi no New England, onde você testa pessoas que se expuseram a outras pessoas que tinham a Covid, e a cloroquina e a hidrox não fizeram diferença. Também não teve aumento de mortalidade nem risco aumentado. Então, a gente realmente ainda aguarda os trabalhos randomizados, prospectivos, para a gente entender o papel não só da hidroxicloroquina ou da cloroquina, mas de qualquer outro tipo de droga. Em relação aos Estados Unidos, o que acontece é assim, existe o uso emergencial autorizado, que é quando você tem algum problema de saúde pública em que você tem que acelerar o uso
ou de diagnóstico, ou de tratamento, ou de equipamento, e aí existe um processo para acelerar isso. A hidroxicloroquina fazia parte desse grupo e ela foi retirada. O argumento que existe hoje é que os estudos mais recentes não mostram um benefício. Mas provavelmente tem uma outra causa para isso, que é o seguinte: hoje a única droga que ficou como uso emergencial para a Covid nos Estados Unidos foi o Remdesivir. E o Remdesivir ele é uma droga que saiu no estudo in vitro recente, dizendo que se você usa cloroquina ou hidroxicloroquina, você pode diminuir o efeito do Remdesivir. Então deve ter também tido uma preocupação deles que as pessoas não usassem concomitante as drogas, porque aí você poderia estar retirando o efeito de uma droga que pode ser benéfica. A gente hoje teve um estudo que foi aquela apresentação que hoje, da dexametasona, mas até ontem, o que a gente tinha com algum benefício era o Remdesivir. Ele não tinha mostrado benefício na sobrevida, mas aí é uma coisa interessante de comentar sobre o Remdesivir, que o estudo do Remdesivir ele foi suspenso precocemente, porque você teve um benefício, um encurtamento no tempo de recuperação. E aí embora não tivesse tido um benefício na sobrevida, era muito próximo disso. E aí a gente fala um pouco sobre os estudos também, que é uma coisa que eu discutia lá atrás. O que acontece com um estudo científico desse, randomizado, prospectivo? Se você tem mais ou menos uma expectativa de ter 1.000 pessoas tratadas, você projeta avaliações interinas, que a gente chama. Pega com 250 pacientes, 500 pacientes, o pesquisador vai definir. Aí você faz essas análises preliminares. Quando essa análise preliminar sugere que você vai ter ou um grande benefício pelo remédio ou um grande prejuízo pelo remédio, o estudo é suspenso. Se o remédio tem um grande benefício, você passa a usar para todo mundo. Se o remédio ele tem um grande malefício, você tira de todo mundo. O que a gente tem hoje de prática hoje? A gente tem dezenas de estudos andando. E a gente até hoje não teve nenhuma suspensão de estudo, nem do brasileiro. O que sugere que você não vai ter benefício nem extremo, nem risco extremo. E a gente tem que esperar esse resultado. Por que eu estou colocando isso? Na dexametasona, que saiu agora, que é um estudo do Reino Unido, que eles são mais de 150 hospitais do Reino Unido, da Universidade de Oxford, e o que eles viram? Nesse estudo você tem vários braços, é o maior estudo que tem hoje, o chamado Recover Trial. O que aconteceu? Nessa análise interina, nessa análise preliminar, eles perceberam que tinha uma diminuição de mortalidade. É o primeiro estudo que diminui a mortalidade. Ele tem uma diminuição de mortalidade. E aí, o que acontece? O estudo, o braço de dexametasona é suspenso e a droga passa a ser usada para todo mundo onde o remédio mostrou benefício, que basicamente é o doente que precisa de ventilação mecânica e é o doente que precisa de oxigênio. Ele não teve benefício nos casos mais simples. Provavelmente esses casos mais graves têm benefício porque você tem mais a reação inflamatória mais forte e a dexametasona é um anti-inflamatório potente. Então, o que deve acontecer daqui para frente acontece aquilo que a gente conversou lá atrás uma vez. Aí a dexametasona ela passa a ser recomendada. Você não libera algo, você não autoriza o uso, você recomenda o uso, porque você sabe que aquilo faz diferença. E aí a dexametasona agora certamente vai passar a ser recomendada para esses casos onde você teve benefício nesse estudo clínico. Ministro, é justamente isso que faz com que a gente acompanhe esse vai e vem, principalmente em relação à Organização Mundial da Saúde na hora de recomendar determinados medicamentos. É isso que o senhor disse sobre os testes que avançam e depois você percebe testes que mostram o medicamento prejudicando demais ou ajudando demais, ele é suspenso. Porque o que as pessoas questionam hoje e até questionando aí a imparcialidade da Organização Mundial da Saúde na hora de recomendar esses medicamentos, justamente por isso. Uma hora ela recomenda, outra hora ela retira a recomendação. Eu gostaria que o senhor comentasse para a gente um pouco sobre isso e nos explicasse de fato por que isso acontece. A gente tem que separar a instituição de como ela está sendo conduzida. A gente não pode misturar essas duas coisas. Quando você analisa a Organização Mundial de Saúde, você tem que avaliar qual é o benefício para o Brasil de fazer parte dessa instituição. Quais as vantagens que a gente tem.
A partir desse instante, quando você define que os benefícios são significantes e que vale a pena você participar, você define se você vai estar dentro dela ou não. A segunda coisa é como é que a instituição vem sendo conduzida. E aí você questiona a condução. Se você acha que alguma coisa não vem sendo bem conduzida, você tem que sentar com a instituição, dizer para ela o que você acha, por que você acha que está ruim, o que está ruim, por que está ruim, e dar as suas sugestões para que aquilo melhore e você acompanhe. Se aquilo continua sem funcionar bem, você tem que rever a gestão e não a instituição. Às vezes as pessoas vão misturando os dois conceitos, da gestão com a instituição, tá? Então, o que acontece hoje? Hoje a gente vive não só uma pandemia da saúde, mas uma pandemia do comportamento. Porque você vê as pessoas tomando decisões muito mais emocionais do que técnicas, até aquelas que deveriam ser liderar toda uma parte técnica. Tá certo? Então, quando a gente vê a Organização Mundial da Saúde suspender o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina até dos estudos científicos, me parece um exagero. Então, essas idas e vindas, elas trazem um enfraquecimento da percepção dessa instituição. Então, o que a gente tem que fazer hoje é como é que eu faço a Organização Mundial de Saúde conduzir da forma que é a melhor possível para o mundo nesse momento. E aí a gente tem que sentar e conversar. Acho que realmente essas idas, recomenda uma coisa a outra, não recomenda hoje, desfaz a recomendação amanhã, porque aquele estudo que foi publicado no The Lancet, que depois foi retirado, em que leva a organização a tomar essa decisão, você vê como isso é complicado. Você pega uma revista que é uma das principais revistas do mundo e ela publica um estudo que vai ter um impacto monumental e ela com certeza não teve o cuidado necessário numa situação tão polarizada como essa de ter um mínimo de avaliação técnica do estudo. Isso é um problema. A Organização Mundial de Saúde segue, cancela e aí você tem toda essa ida e vinda, entendeu? Mas mudanças ao longo do tempo, elas são normais. Porque conforme você vai recebendo informação, que você tem novos dados, você vai revendo as coisas que você coloca como recomendações, prioridades, isso é normal. A ida e vinda, esses questionamentos, assim, será que atua da forma adequada, na hora certa? Isso realmente é ruim. Isso traz um enfraquecimento da percepção de força da instituição. Mas acho que isso aí não significa que a gente tenha que acabar com a Organização Mundial de Saúde. A gente tem que trabalhar com ela para que ela melhore a sua performance, entendeu? Ministro, desculpa, ministro, pensei que o senhor já tinha encerrado. Nossa analista de política, Yuri Pita, também tem uma pergunta aqui. Obrigado, Luciana. Boa tarde, ministro. Obrigado por estar conosco. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouco mais a análise sobre esse estudo que foi divulgado na Inglaterra sobre a dexametasona. Ele fala que foi feito de forma aleatória. Na sua avaliação, esse estudo parece mais consistente do que esses outros estudos que foram feitos sobre a cloroquina? E mais, não corremos o risco de ver novamente um novo medicamento ser colocado como eficiente no combate à Covid e eventualmente depois ser questionado, ou esse estudo parece ser diferente, parece mais consistente do que os outros estudos? Esse estudo é mais consistente, ele tem uma metodologia mais adequada. Agora, você sempre corre o risco de você ter alguma revisão do que está sendo falado, por mais que o estudo possa ter sido bem feito. Porque o ideal mesmo é que você tenha mais de um estudo sobre o mesmo tema e que você tenha um resultado consistente. O estudo ele é significativo, são mais de 6 mil pessoas que estão sendo avaliadas, 2 mil e poucas num braço, 4 mil e poucas no outro. Esse estudo ele tem vários braços, um deles é a dexametasona em dose baixa, outra é a hidroxicloroquina que foi suspensa e eles não retomaram, mesmo depois que a Organização Mundial de Saúde voltou atrás. Você tem estudos com antivirais, você tem estudo tinha hidroxicloroquina, tinha dexametasona em baixa dose e tem mais uns 2 braços. Esse estudo é um estudo mais sólido. Então, a chance disso aí estar errado e ser mudado é bem menor. Sempre é possível você ter uma revisão, mas é um estudo mais sólido e provavelmente a dexametasona em baixa dose passa a ser uma recomendação daqui para frente. Porque é o primeiro estudo que mostra redução de mortalidade.
Nenhum outro estudo mostrou. Se o remdesivir tivesse continuado, tinha uma chance de conseguir, porque ele chegou muito perto da significância estatística, que a gente chama, isso é uma coisa mais técnica. Mas ele foi, justamente, o estudo do remdesivir também foi suspenso antes. A parada do remdesivir foi numa análise preliminar, como foi o dexametasona agora. Ministro... Mas a chance de sair como prática é grande. Deve continuar. Obrigada, ministro. O senhor falou ainda agora que nós estamos tomando decisões muito mais emocionais do que técnicas. Da última vez que o senhor esteve aqui também, o senhor falou que o Brasil estava navegando às cegas. A gente está vendo agora, começou ontem uma discussão sobre uma nova onda na China, ao passo que aqui no Brasil a gente está falando de reabertura nesse momento. Como é que o senhor faz a avaliação agora, semanas depois de ter conversado com a gente, dessa condução agora nesse momento? O navegando às cegas é um termo pesado. Quando eu digo navegando às cegas, eu quero dizer o seguinte: a gente hoje não tem informação para conseguir enxergar exatamente quais vão ser as consequências do que a gente está escolhendo hoje. Tá certo? Estava comentando isso. Hoje, um dos grandes problemas que você vive hoje é o seguinte: você tem um braço que é a saúde, você tem um braço que é a economia e você tem um braço que é o comportamento. Como é que as pessoas se reagem, como é que as pessoas estão se comportando no dia a dia. Cada um desses três, se você mexe muito em um deles, você afeta os outros dois. Só que nesse momento você está mexendo nos três ao mesmo tempo muito. Então é imprevisível o que vai acontecer. Então, mesmo em relação ao distanciamento social, se eu sempre perguntar hoje, a gente não tratou o distanciamento social com o mesmo rigor científico que a gente deveria estar tratando os remédios, por exemplo. Então, a gente hoje tem muito pouca informação sobre exatamente o que é o isolamento, o que é o distanciamento e qual o impacto dele quando eu faço essa ação. Então, o que está acontecendo hoje é que você vai começando a ver, conforme o tempo vai passando, os comportamentos vão mudando, as preferências vão mudando, as escolhas vão mudando e as decisões vão sendo trocadas. Então, por isso é que eu tenho comentado o seguinte: quando a gente fala em ter informação, a gente tem que ter informação sobre tudo. Você tem que ter informação sobre os dados da saúde, você tem que ter informação sobre a economia e tem que ter informação sobre comportamento. Porque os três vão influenciar como as pessoas vão tomar a decisão, como prefeituras e estados vão tomar suas decisões. Porque se você começa a ter uma reação das pessoas muito ruim, você começa a ter, você começa a ter muita ansiedade e depressão, você começa a ter as pessoas tendo dificuldade de alimentar seus filhos ou de ter o dinheiro necessário. Conforme isso vai aumentando, as pessoas vão revendo as suas posições. Pode ser que uma pessoa saiba que ela corre o risco de ter a Covid, mas se ela tiver que escolher entre ter mais recurso para a família, financeiro, ou correr o risco, ela vai preferir correr o risco de pegar a doença, mas ter mais chance de cuidar da família. Você vai ter os auxílios, você tem tudo isso, mas tudo isso vai mudando ao longo do tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que ir medindo isso o tempo todo. Quando eu digo, uma coisa que eu digo é o seguinte: a informação, a gente deveria tentar trabalhar um pouco mais a informação. Então, por exemplo, quando a gente coloca de estratégias de saída do distanciamento social, o ideal é que essas estratégias fossem únicas para o Brasil. Porque eu consigo, primeiro, comparar o Brasil inteiro. Porque uma coisa que a gente tem falado o tempo todo é você falar em Brasil. Cada região do Brasil, cada cidade, vive um momento diferente. Então, tudo que a gente está fazendo hoje vai ser diferente nas diferentes partes do Brasil. Mas, idealmente, quando você decidisse tomar alguma ação de distanciamento, que você conseguisse entender qual é a situação que você está trabalhando, qual é a sua ação, qual é a sua iniciativa, e a partir daí você começa a acompanhar para a gente tentar entender realmente qual é o impacto que a gente está tendo no distanciamento. Que ele é fundamental, que ele é necessário, isso é claro, não tem a menor dúvida, mas hoje a gente funciona no tipo um tudo ou nada. Você vai, faz o distanciamento, você cria critérios para sair dele. Por que você cria esses critérios? Porque como você não sabe exatamente qual é a consequência do que você está escolhendo, você tem que acompanhar muito de perto para que aquela tua decisão
não se transforme num problema grande. Você tem que tentar reverter aquilo se aquilo tiver algum tipo de... Você percebe claramente que aquilo ali não está tendo o melhor resultado. Hoje, quando a gente começa a falar numa segunda onda, eu não sei se a gente está falando numa segunda onda ou numa continuação da primeira, mas independente do que como você vai chamar isso, você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, você viu o que aconteceu na China, isso coloca para a gente, mais uma vez, aquela percepção de a gente não sabe exatamente como isso vai caminhar. Então, navegar às cegas, que eu digo, é justamente isso, é você não ter hoje condição, capacidade de enxergar exatamente para onde a gente está caminhando. Se isso pode voltar, se a gente pode ter mais infecções, a gente não sabe qual é o nível de imunidade da sociedade. Você vê os estudos da Universidade de Pelotas, você vê publicações relacionadas a laboratórios brasileiros que estão sendo... Você tem informação o tempo todo de tudo. Então, uma coisa fundamental hoje é a seguinte, a gente precisa estruturar a informação. A gente tem que conseguir ter informação mais detalhada. Por quê? Não importa o momento. Você não pode dizer que hoje a gente já perdeu tempo, que tinha que ter feito lá atrás. A gente nem sabe onde isso vai terminar. Então, hoje, se você não tem informação hoje, tem que buscar hoje. Todo dia você tem que trabalhar como se estivesse começando. E você usa o que você tem. Como você não sabe onde vai acabar, você tem que tentar informação cada vez mais todo dia. Ministro. É assim que eu vejo a situação. Ministro, eu peço que o senhor permaneça com a gente. Peço licença rapidamente só para ir aos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump fala neste momento sobre a reforma da polícia no país. O presidente disse que os departamentos vão adotar medidas altamente profissionais para servir as comunidades. Trump diz que se opõe fortemente a desmantelar ou retirar fundos dos departamentos de polícia. Daqui a pouco a gente traz mais informações ao vivo, qualquer novidade, claro, a gente volta então aos Estados Unidos, continuando a nossa entrevista com o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich. Agora a gente tem uma pergunta do Kenzo Matida, que está em Brasília e também gostaria muito de participar desta conversa. Ministro, Kenzo, fique à vontade. Obrigado, Evandro. Obrigado. Ministro, boa tarde. Obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visão. Ministro, eu gostaria de questioná-lo em relação a uma mudança de postura que ocorreu recentemente aqui no Ministério da Saúde após a sua saída, já sob a coordenação do ministro interino Eduardo Pazuello. Naquela reunião de conselho ali, junto com outros ministros, o ministro interino Eduardo Pazuello disse que houve uma mudança nesse protocolo agora em relação aos pacientes que apresentam os primeiros sintomas da doença. Ele disse que os pacientes precisam procurar o quanto antes os médicos, os hospitais. E aí eu gostaria da sua avaliação em relação a isso. E ele complementou ainda, disse que o protocolo a partir de agora é que nos primeiros sintomas a pessoa já comece esse tratamento com o medicamento e aí a pessoa retorna para casa. Depois dessa consulta, retorna para casa. Caso a pessoa venha a agravar os sintomas, ela retorna ao médico. Ela só é entubada, precisando de respiradores em último caso. Eu gostaria de saber da sua avaliação. O senhor acha que realmente as pessoas, nos primeiros sintomas, já devem procurar os hospitais? A gente, no começo, a gente focou na doença só no doente mais crítico, tanto que o foco era leito, respirador. A minha posição é que a gente deveria tentar antecipar, tratar a doença como o ciclo completo da doença, desde a fase inicial até o paciente crítico. O grande problema hoje é como você consegue tentar trazer a abordagem da doença para um momento mais precoce, sem que isso represente colocar pessoas em risco. Se você vai usar o programa de saúde da família, se você vai criar unidades ambulatoriais separadas para você não ter mistura de pessoas que possa, quem tem a Covid, contaminar outros. Mas uma coisa que tem que ser avaliada é, você começar o oxigênio mais precoce, isso pode fazer alguma diferença ou não? Você fazer ventilação não invasiva faz diferença para essa pessoa ficar curada ou não? Porque se você consegue fazer tratamentos mais precoces, e aí eu não estou falando de remédio, porque hoje a gente não tem nenhum dado de remédio, tá? Eu estou falando de cuidado de oxigenação, pronação. Se a gente conseguir diagnosticar mais precocemente e começar a tratar mais precocemente,
se isso mudar a evolução da doença e eu conseguir evitar que os pacientes, que eu reduza o número de pacientes que precisam de ventilação mecânica, de UTI, eu posso estar interferindo na história natural da doença. Então, isso aí é uma possibilidade. Como você vai fazer isso é que é a grande discussão. Qual é a estratégia para isso? Então, você vai usar a oximetria e vai usar a tomografia para ver isso. Você vai caracterizar, porque aí você vai tentar classificar essa doença num momento mais precoce, começar a tratar mais precoce. Será que quando você manda essa pessoa para casa, ela demora, ela já chega grave demais, aí você podia ter tido uma interferência anterior com oxigênio e ventilação não invasiva? Isso aí passa por você trazer os especialistas. Os infectologistas, os pneumologistas, os intensivistas, qual é a estratégia feita para isso, porque isso que essas pessoas que teriam que te dizer. Mas eu sentaria com esses especialistas para discutir, será que eu consigo uma forma, será que existe algum momento em que eu consigo diagnosticar e começar a tratar mais cedo? Eu estou falando de oxigênio. Ou outras situações, né? Hoje você tem estudos que estão sendo feitos com anticoagulantes, com os próprios corticoides. No caso desse estudo, dexametasona, ela não mostrou benefício no doente menos grave. Mas eu veria isso é uma estratégia. Como você consegue trazer, começar a tratar dessa pessoa no momento mais precoce? Se isso for possível, e se isso mudar a história natural da doença, isso tem que ser pensado. Mas aí eu te digo, eu traria os especialistas, eu traria o infecto, eu traria os pneumologia, eu traria o intensivista para discutir esse tipo de problema e avaliar. Se você vai ter que usar o programa de saúde da família, se você vai ter que criar uma unidade assim, de emergência, onde a pessoa possa ir, só tenha cuidados de distanciamento e para que a pessoa com sintomas respiratórios possa ir, como é que você vai fazer? Então, é um assunto que eu pararia para pensar, para tentar mudar a evolução, a história natural da doença que hoje existe. Eu pensaria nisso. Vou interromper aqui, ministro, rapidamente, mas o senhor que já esteve na pasta, eu gostaria de saber, o Brasil tem estrutura, os hospitais públicos têm estrutura para fazer isso que o senhor está falando, que seria uma das medidas? Aí a gente tem uma outra situação, quando eu te falo que é como se a gente tivesse que sair, se você tiver que sair do zero, que você saia. O fato de eu não ter estrutura hoje não quer dizer que eu não tenha que ter um projeto que me obrigue a criar uma estrutura. Eu não posso, se existe alguma situação que eu acho que é a melhor possível, até porque eu não sei quanto tempo essa doença vai durar, eu não posso assumir que porque eu não sou competente hoje eu não vou ser amanhã. Até porque eu não sei quanto tempo isso vai levar. Então, se eu chegar à conclusão que existe uma forma diferente de tratar, se eu não tenho a estrutura hoje, eu vou construir. Isso é uma coisa interessante, até vou abordar contigo o teste. Eu tenho colocado que a forma de isolar, para mim, deveria passar pelo teste. E a gente ainda é um país que testa pouco. E aí são dois problemas que eu tenho aí. O fato de eu testar muito não é uma garantia, eu tenho que testar certo e na hora certa. Porque se você olhar, se eu não me engano, o Reino Unido hoje tem mais de 100 mil testes por milhão de pessoas. E a mortalidade do Reino Unido são mais de 600 pessoas por milhão de pessoas. Então, o teste, hoje, o que aconteceu? Por exemplo, assim que eu cheguei, eu fiz um anúncio, acho que foi no dia 20. Eu tinha chegado dia 17, uma sexta-feira. Dia 20, acho que foi o primeiro dia útil, 20 de abril. E aí, eu recebi a comunicação de que a gente tinha passado, acho que de 24 para 46 mil testes. Metade, mais ou menos, era PCR e metade era teste rápido, que o governo estava estruturando. Ali eu fui mais um porta-voz, porque o mérito disso vem da gestão anterior, vem do Mandetta. Então, eles é que conseguiram trabalhar isso. O Anderson trabalhava nisso, acho que outros ministérios estavam nisso também. Então, ter os testes, e o importante é o seguinte, esses testes não chegam todos ao mesmo tempo. Você tem um planejamento de chegada de teste, que chegaria até o final do ano, por exemplo. E aí você começa a trabalhar como é que você vai conseguir usar esses testes, que aí já é um projeto que eu deixei, que era você criar um plano de testagem. Aí eu já tinha o IBGE, então isso é uma coisa pública, eu posso falar aqui, a gente trouxe o IBGE, isso foi apresentado numa coletiva, e você vê como é que você vai fazer essa testagem. Isso vai ter que passar, por exemplo, você tem que juntar toda a informação de testagem do Brasil, não pode ser só do SUS, você tem que pegar tudo que está sendo feito na iniciativa privada e juntar para você ter o maior número possível de informação.
E aí você vai, e isso está sendo construído. O Brasil ainda testa muito pouco, está assim, 7 mil e alguma coisa por milhão. Por quê? Porque leva tempo para isso acontecer. Você tem que montar a estrutura para fazer o teste, você tem que trabalhar a logística. Então, hoje eu conversei com o pessoal do Todos pela Saúde, o DASA tem uma participação importante nisso, o DASA já veio da gestão anterior, também não foi comigo, já começou com o Mandetta. Então, você vai construindo isso para que em algum momento você consiga fazer o que é necessário. Então, uma coisa fundamental o fato de eu não ter a condição de fazer hoje não pode ser um motivo para não tentar enxergar o que é o melhor e passar a fazer. Tá? Então, isso é uma coisa que eu tenho que deixar muito claro. O mérito aí é você conseguir fazer isso rápido. Às vezes não é muito fácil. País continental, realidades muito diferentes, situações da doença muito diferentes, mas a mensagem que eu te deixo é essa. Não conseguir fazer hoje não é um motivo para eu não fazer o que eu acho que é o mais certo. Ministro Nelson Teich, ex-ministro da Saúde, muito obrigada por estar aqui no Visão CNN, mais uma vez dando esses esclarecimentos para a gente. Prazer com vocês. Muito obrigado.